polêmica escolha do deputado federal Marco Feliciano para a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara levantou o debate sobre o poder político das religiões no Brasil. No Congresso Nacional, a bancada religiosa mobiliza forças para impor sua agenda, o que tem levado a questionamento sobre a real laicidade do Estado brasileiro. Para discutir a relação entre a política e a religião, convidamos o deputado federal João Campos, do PSDB de Goiás, coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, o professor Mário Sérgio Ferrari, sociólogo e professor da Universidade Católica de Brasília, e o deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. Antes de começar o debate, vamos conferir uma reportagem sobre este assunto. Política, religião e futebol não se discutem, é o que dizem por aí. Mas no Congresso Nacional, os dois primeiros assuntos têm dado o que falar. Desde que o deputado Marco Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, manifestações da sociedade civil não pararam. O deputado, que é pastor, fez declarações no Twitter que revoltaram muita gente. Em uma delas, afirmou que a podridão dos sentimentos homoafetivos levam ao ódio, ao crime, à rejeição. Em outra, afirmou que os africanos são amaldiçoados. E não parou por aí. O presidente decidiu fechar as reuniões da Comissão de Direitos Humanos para o público em geral. Apenas deputados e jornalistas podem acompanhar. Depois, num culto, afirmou que a comissão, antes da chegada dele, era dominada por Satanás. Marco Feliciano foi escolhido por seu partido, o PSC, que acredita que as opiniões pessoais dele não devam interferir nos trabalhos da comissão. O fato de ele defender determinadas bandeiras enquanto parlamentar, enquanto deputado, não significa dizer que ele vai, enquanto presidente da comissão, não é trabalhar de forma tendenciosa. Basta qualquer pesquisa nas proposições legislativas de Marcos Feliciano nessa casa e basta conferir as declarações públicas para entender que esse cara não tem identificação com a Comissão de Direitos Humanos e que a única vontade dele de presidir a Comissão de Direitos Humanos é barrar a extensão da cidadania plena às minorias estigmatizadas. Mas enquanto as atenções estão voltadas para Marco Feliciano, na principal comissão da Câmara, a de Constituição e Justiça, foi aprovado um projeto que chama a atenção na polêmica discussão de fé e política. A proposta de emenda à Constituição inclui entidades religiosas na lista dos que podem propor uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Pela Constituição, o Estado é laico, imparcial em relação à religião, defende o direito de qualquer um ter uma fé, mas não deixa que essa opinião influencie em questões culturais ou sociais. Mas, na prática, isso não parece estar longe de se concretizar. Nas notas de real é possível ver a frase "Deus seja louvado", e em prédios públicos, como no Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados, lá estão os crucifixos. A eleição de parlamentares ligados a religiões no Congresso tem mostrado força na discussão de temas como aborto e homossexualidade. Mas é preciso também lembrar, eles representam o pensamento de uma grande parcela da sociedade brasileira. Professor Mário Sérgio, o que está acontecendo com a sociedade brasileira e vem se refletindo de certa forma no Congresso? Bom, muito obrigado pelo convite, inicialmente, para a participação do programa. Meus caros deputados convidados, nós temos uma questão fundamentalmente, jornalista, ligado à questão da democracia. Eu vejo que a democracia é o eixo paradigmático dessa discussão. E nós poderíamos discorrer aqui muito tempo sobre o conceito de democracia, não é? Mas, fundamentalmente, nós temos a questão de que a democracia é o elemento representativo da maioria da população. Se nós estivermos falando em organizações religiosas, em entidades religiosas, nós estamos falando de entidades, de organizações, no meu entender, no meu modesto entender, que representam milhões e milhões de pessoas, portanto, são representativas. Em sendo representativas, a legitimidade, obviamente, no contexto de um Estado que se pretende democrático e na ampliação da própria democracia, no contexto da população, das relações culturais, das relações sociais, das relações econômicas, ela deve ser preservada. Deputado João Campos, nós adotamos um regime republicano
se procurou sustentar, mesmo com toda essa influência da Igreja Católica, um Estado laico, e ele sempre foi defendido pelos políticos, até com uma questão de autonomia da política em relação à Igreja e à religião. E agora parece que as igrejas evangélicas estão fazendo um caminho contrário, quer dizer, é como se houvesse um espaço vazio que elas estão tentando ocupar, e, de certa maneira, esse episódio aí com o pastor Feliciano, ele é um paradigma. Por exemplo, a atuação dos evangélicos no Congresso sempre foi muito forte, muito influente, mas sempre foi discreta. Agora, com esse episódio, adquiriu um protagonismo inédito, a ponto de dominar a pauta do Congresso, noticiário dos veículos de comunicação. O que está acontecendo? Qual é o objetivo de vocês? O senhor que é presidente da frente evangélica no Congresso. Nós estamos avaliando isso como realmente um processo de amadurecimento, consolidação cada vez mais consistente da nossa democracia. Nós não podemos considerar que na democracia determinado cidadão, apenas por ser religioso, seja um cidadão menor, menos capaz, daí por diante, seja excluído do debate, do processo da própria democracia, não é? E esse episódio, por exemplo, que aconteceu agora, destacado da eleição da Comissão de Direitos Humanos, não era pauta nossa. Há vários assuntos que são colocados como se, olha, é pauta da bancada evangélica, não é. É pauta de outros segmentos. E eu poderia dar esse caso, por exemplo. Foi uma pauta do PSC, não é? A definição da eleição, da indicação do Marco Feliciano, daí por diante. A Frente Parlamentar Evangélica que eu presido, que coordeno, não teve nenhuma participação nessas definições. Questão partidária. Depois de definida, em função da dimensão que tomou, nós passamos a participar do processo, até porque somos políticos, estamos na casa como políticos, estamos devidamente legitimados para isso. Outras pautas, como o casamento gay, adoção de crianças por homossexual, aborto, eutanásia, liberação de drogas, não é pauta nossa. Isso é pauta de outros setores. Nós vamos participar reativamente, porque temos as nossas posições. Isso não é pauta nossa. Agora, é uma pauta da Comissão de Direitos Humanos, sempre foi. E dessa vez, a forma como está sendo conduzida a comissão praticamente exclui da pauta da comissão esses temas, pelo menos as posições do pastor Feliciano caminham nessa direção. O deputado Chico Alencar é um dos parlamentares que defendem a saída do pastor da presidência da comissão, porque o deputado Feliciano também é pastor. Por que essa, vamos dizer assim, essa radicalização lá na comissão? Boa noite, Azedo, deputado João Campos, professor Mário Sérgio. Queria fazer uma preliminar rapidíssima, de ordem particular, mas não secreta. Eu sou cristão de formação católica, recebido na comunhão anglicana e cada vez mais ecumênico. À parte isso, na dimensão política, me constituí como um cidadão republicano, defensor do Estado laico, que é o grande fiador da liberdade das religiões, no plural, e motivado, inclusive, pela minha inspiração de ordem cristã, como alguns podem ter de origem de matriz africana, né? As religiões, em geral, na cultura humana, elas devem evocar o bem, o belo, o justo. Eu tenho uma visão de mundo igualitário e socialista. A minha Bíblia, na dimensão política, é essa aqui, a Constituição Cidadã de 88, fruto de um processo democrático muito bonito. O nosso combate é contra os fundamentalismos, inclusive que a minha Igreja Católica praticou muito tempo. A Igreja das Cruzadas, do crê ou morre, do mata em nome de Deus, essas aberrações que às vezes são reavivadas por diferentes segmentos. A discriminação, por exemplo, especialmente contra as igrejas de matriz africana. Há muito preconceito. Então a gente tem que buscar no Congresso Nacional, à parte as posições políticas sempre, as visões de mundo, acho que o deputado João Campos expressou aqui, é um direito legítimo, buscar a pluralidade e a moderação para quem coordena
determinados espaços no parlamento e na sociedade onde essas discussões são mais candentes. A questão do deputado pastor Marco Feliciano, que é o nome parlamentar dele, é porque ele é imoderado, extremado, radical, e toda semana a gente vê, e eu digo isso para ele pessoalmente, a gente dialoga muito, se colocando como iluminado. O fundamentalista é aquele que não admite nada além do seu dogma e que tem que exterminar, ou nas ideias, ou até fisicamente. Ele quis matar de novo John Lennon, por exemplo, aquele que é adversário, que ele identifica como o diabo. Aí não dá. Aí eu acho que é ruim para a República Brasileira e para a própria liberdade religiosa. É porque o clima, nós vamos ver agora um vídeo sobre o que está acontecendo no Congresso, é uma coisa, me desculpe a expressão, horrorosa, né? Defensores de Feliciano chegaram cedo à Câmara e ocuparam maior parte da sala de reuniões. Depois, a manifestação tomou conta da sessão. De um lado, evangélicos a favor da permanência do deputado Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos. De outro, ativistas que reivindicam a saída do pastor, acusado de homofobia e racismo. Machista! 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 Apenas 10 minutos depois do início da reunião, o deputado Feliciano transferiu a sessão para a sala ao lado. Ele só permitiu a entrada de assessores, jornalistas e parlamentares. Temos que tomar medidas. Artigo 272, eu preciso garantir a ordem. Uma vez garantida a ordem, o projeto é votado, aprovado ou rejeitado. A deputada Érica Cocai criticou a medida. Ela defendeu que a decisão de restringir o acesso à comissão deveria ter sido discutida. Eles querem trabalhar, deputada, não é falar o uso da palavra, não queremos trabalhar. Nós também queremos trabalhar. Não se vai gritar, inclusive, no grito autoritário de se impor uma votação que não houve. Não tentemos massacrar a realidade, não houve votação. Do lado de fora, os protestos continuaram. À noite, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos se reuniu. Deputados discutiram supostas agressões da Polícia Legislativa contra manifestantes. É uma situação que tem se repetido, isso foi essa semana, mas semana passada houve episódio desse tipo, na semana retrasada, que virou uma coisa quase que constante, permanente no Congresso. Vocês, por exemplo, fizeram essa reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. Qual é a relação da frente com a comissão? Em tese, a frente não precisaria nem existir se a comissão funcionasse. Nunca existiu uma frente parlamentar em defesa dos direitos humanos. Ela é a expressão dessa crise, que tem data. Aliás, tem prazo de validade, no máximo 1 ano. É bom lembrar que essa situação acontece de uma pessoa que não tem o equilíbrio político para ser mediador das boas, necessárias e urgentes discussões e votações na Comissão de Direitos Humanos, porque partidos como o PT, o PMDB, o PSDB e outros que têm mais peso na casa, secundarizaram a Comissão de Direitos Humanos em relação às suas possibilidades de presidência, de hegemonia lá. Foram cedendo as vagas. Essa comissão, tradicionalmente, há 18 anos que ela existe, é ocupada pelo PT ou pelo PDT, por partidos ditos de viés progressista, para a gente qualificar aí de alguma maneira. Eles abriram mão. Tanto que o PSC, inclusive, muito menos a bancada evangélica, tinham como projeto ocupar, dominar, ter a presença maciça nessa comissão. Foi chegando até lá, porque as prioridades, especialmente do PT, não eram essas. E isso é grave, gera uma situação que ninguém desejava e que precisa ser solucionada. Eu entendo que enquanto houver essa conjuntura, a crise vai existir. Toda semana, agora foi o pastor Marco Feliciano expressando uma ideia que ele tem direito de ter como indivíduo e até como parlamentar, mas que são ideias minoritárias na sociedade e muito extremadas. Por exemplo, ele não tem apreço pelas religiões de matriz africana. Qualificar a mãe menininha do Gantuá como menininha do Patuá, que tem alguma coisa a ver com demônio e inspira o Caetano Veloso para que ele venda mais discos, é fazer uma mistura de coisas absolutamente inadequada. Isso radicaliza. Então, toda semana, quando você pensa que a situação vai entrar
num certo grau de tranquilidade, vem declarações. Eu repito, o deputado João Campos é testemunho disso. Sempre que estamos em plenário, eu vou lá e converso com o deputado Feliciano. E digo, ele fala, não, quando eu estou no meu púlpito, eu estou inspirado pelo Espírito Santo, estou iluminado, e aí essas coisas brotam com esse aval que acaba sendo absolutista, né? O pregador também peca e erra, e é limitado. Falta humildade aí. Vamos ouvir o nosso pregador aqui, o deputado João Campos, que é pastor. Foi uma estratégia dos evangélicos dono da verdade absoluta. Tomar a Comissão de Direitos Humanos? Nenhuma. Disse bem o deputado Chico Alencar. Nós nunca buscamos nos organizar para ter a Comissão de Direitos Humanos. Nunca. Caiu no colo. E foi exatamente o que o deputado Chico Alencar disse. Sequer o PSC. O PSC tinha preferência pela Comissão de Finanças e Tributação. Que o PMDB, que o PT, que os grandes partidos, por ter precedência na escolha, poderiam ter escolhido qualquer outra como essa. E o fizeram. O PMDB, tendo precedência ao PSC, escolheu essa comissão. Então terminou caindo no colo, como se sobrasse para o PSC. Sequer o PSC buscava a Comissão de Direitos Humanos. E uma outra situação que o deputado Chico Alencar diz que procede é que a Comissão de Direitos Humanos, por mais que esse tema seja muito importante, ela nunca foi vista como importante para os grandes partidos. Ao longo da sua existência, tem partidos grandes que nunca sequer indicaram membros para lá. Certo? Agora, de outro lado, a Comissão de Direitos Humanos, ela também não tinha uma produção tão significativa. Se é para criar uma frente parlamentar de direitos humanos em função desse episódio, poderia ter criado muito antes. O ano passado, a Comissão de Direitos Humanos apreciou 7 projetos. Não é? E em função dela estar sempre, na sua grande maioria, e por vezes quase sempre dirigida pelo pessoal de esquerda, eu acho que o contraditório lá era pequeno. Não é? Porque havia uma predominância do PT e dos partidos de esquerda. Algo que agora nós vamos efetivamente ampliar o contraditório, o debate, a comissão terá a cara do Brasil. O Brasil é isso, não é? Diversidade, pluralidade, que agora está representada na Comissão de Direitos Humanos. Fora manifestações do Marco Feliciano, várias delas no âmbito não político, mas em púlpito de igreja, que foram buscadas para o campo político por fundamentalistas ou por a imprensa. Fora isso, o compromisso do deputado Marco Feliciano é de que nada irá para a gaveta. Qualquer assunto, seja assunto que tenha identidade com o que ele pensa ou não, irá para a pauta e vai para o debate. Isso é um ganho. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, debatendo essa polêmica presidência do pastor Feliciano na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Até já. Estamos de volta com 3-1, que hoje debate a influência política da religião e o Estado laico brasileiro. Estão aqui conosco o deputado federal João Campos, do PSDB de Goiás, o coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, o professor Mário Sérgio Ferrari, sociólogo da Universidade Católica de Brasília, e o deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. Mas antes de continuarmos o nosso debate, nós vamos ouvir a opinião de um especialista sobre esse assunto. Cristina Vital é autora de um livro lançado recentemente que aborda a relação entre religião e política. A publicação analisa a presença de religiosos no cenário público, dando destaque à atuação dos evangélicos na mídia e na política brasileira. Através de entrevistas com parlamentares e análise de mais de 1000 matérias publicadas em veículos nacionais, a pesquisadora repercute temas polêmicos como o aborto e a homofobia. Para Cristina, a ocupação do cenário político pelos valores religiosos inviabiliza o avanço de discussões importantes para a sociedade. Me chama muito a atenção a organicidade dessas frentes parlamentares e uma argumentação em torno do pânico moral, né, que é a tentativa de distorcer um pouco a realidade ou as pautas tais como vêm sendo apresentadas pelo movimento social, elas vão sendo apresentadas de tal modo a colar homossexualidade, a pedofilia, a
a dizer que o aborto vai ocasionar separações, a dizer que o casamento legal entre homossexuais vai gerar um entupimento do judiciário. Toda essa argumentação que confunde, distorce muitos dos argumentos que estão sendo levantados, que estão no jogo político. Pastor João Campos, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, é uma realidade hoje. No Brasil, a forte influência das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais, na vida da sociedade, né? Agora, até onde essa disputa por espaço político, por influência política no Congresso deve ir? O paradigma é esse que a gente está vivendo na Comissão de Direitos Humanos, ou é outro, ou é o de uma convivência saudável com outras organizações religiosas e a preservação do Estado laico, o Estado republicano, cujas decisões têm que ser tomadas independentemente das questões de natureza religiosa, do seu ponto de vista? Veja você, no processo democrático, e aí não é só o segmento religioso ou o segmento evangélico, todos estão no embate para servir a nação, para servir o país. E para servir a nação ou o país, você tem que estar ocupando espaços de poder, né? Para você poder ter influência na elaboração de políticas públicas, de ações e programas de governo. Isso, portanto, não se dá apenas com o segmento evangélico, dá com todos os segmentos organizados da sociedade, né? O segmento evangélico tem um compromisso de defesa intransigente da laicidade do Estado laico. Isso é compromisso nosso para valer. Nós já vivemos no Brasil o período em que o Brasil era Estado confessional. Estado confessional ou Estado ateísta é um viés de totalitarismo, portanto, antidemocrático. A laicidade é um dos pilares da democracia. É garantidor, portanto, da pluralidade de crenças, da ausência de crença, daí por diante. O que a gente percebe nesse debate que está sendo colocado é como que se o Estado laico não admitisse a religião e como que se a religião fosse nociva à sociedade, o que não é verdade. Isso, de uma certa forma, tem como pano de fundo um preconceito religioso. E a sociedade brasileira, na sua quase totalidade, é religiosa. Para polemizar com relação a isso, por exemplo, quando vocês se opõem assim, violentamente à ideia de uma mudança no estatuto do casamento, em que o casamento é apartado do sexo, ou seja, e do gênero. Quer dizer, as pessoas casam independentemente de serem homem ou mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher, independentemente do tipo de orientação sexual, como se diz, elas tenham. Isso é uma questão que tem a ver com os direitos individuais, com o direito dessas pessoas que estão nessa situação. Até que ponto um Estado laico deve preservar esse direito? No espaço democrático, não é? Você tem que levar em conta o que o conjunto da sociedade pensa. Tem determinados comportamentos sociais que, por mais que diga respeito a direito individual, na medida que você vai transformar isso em norma, em lei, em legitimar esse direito, o parlamento vai levar em conta o que a maioria da sociedade pensa. Se a maioria da sociedade está em conformidade com a legitimação daquele direito, a normatização daquele direito, vai acontecer. É o processo democrático. Se a maioria da sociedade não está em conformidade para normatizar esse direito, não vai acontecer. É o debate que está acontecendo, independentemente de ser o segmento religioso que está participando desse debate ou não. Vamos ouvir o deputado Chico Alencar, que é católico, a Igreja Católica, nesse ponto de vista, com relação à questão do aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, também tem uma posição semelhante ou igual à das igrejas evangélicas. Como é que o eu acho que a gente precisa com relação a isso? Fazer leitura do mundo. Eu sou católico, recebido na comunhão anglicana e cada vez mais ecumênico, inclusive respeitando absolutamente o direito de não crença. Todo mundo tem o direito de não ser vinculado a nenhuma religiosidade, por mais que isso seja um traço cultural que, a meu juízo, acompanha a história da humanidade, desde as cavernas, o ser humano imagina, o ser humano tem ânsia de transcendência, algo mora dentro da gente, creio eu, que pede que a gente vá além, que a gente não seja só
o imediato, aqui agora, o terreno. Mas, à parte isso, cada um tem o direito filosófico, religioso, metafísico, irrevogável de professar a crença que desejar, desde que ela não seja instrumento de opressão do outro e de nenhuma crença. Tem muita gente que fala assim, não, eu tenho religião, por isso tenho os valores morais. Eu já conheci gente religiosa, autoproclamatória de uma suposta fé inquestionável, que teve o procedimento mais canalha, mais cruel, mais egoísta, mais criminoso. Então, em nome de Deus, já se cometeu muita violência, muita aberração ao longo da história da humanidade. Por outro lado, nenhuma igreja, que é a expressão institucional da religiosidade, ela pode se arvorar em dona do mundo e dona da sociedade. E o aborto, o a casamento Igreja gay? Católica começou a viver um processo muito complicado quando foi institucionalizada pelo Império Romano, Constantino, no século III. A partir daí se erigiu até como Estado, que muitas vezes pede privilégios. E agora a gente vê que os grupos das denominações evangélicas falam, se tem um acordo de preferência, uma concordata com o Vaticano, nós queremos também. Lei Geral das Religiões. Isenção de impostos para o templo A, mas também para o B, C e D. E aí vai. Esse não é o caminho da religiosidade que liberta. Tem dentro da Igreja Católica o respeito àquelas que, por circunstâncias especialíssimas e absolutamente dolorosas, querem ter o direito de interromper uma gravidez indesejada num determinado período. Católicas pelo direito de decidir. Existe esse movimento. Isso tem que ser debatido. Eu, inclusive, tenho dificuldade com a própria palavra aborto, porque parece que é uma coisa normal, como se fosse cortar o cabelo, e não é nada disso. É um drama, algo que né? mexe com o íntimo das pessoas. As mulheres entendem mais disso, inclusive do sofrimento que está querendo interromper uma gravidez, nos casos que o Código Penal prevê, de estupro, de grave risco para a vida da própria gestante, isso é delicado, é doloroso e às vezes vira uma discussão só apaixonada a partir de concepções filosóficas ou religiosas legítimas, mas você sai da racionalidade que esse debate delicadíssimo pede. Assim como, por exemplo, a união homodiversa, homoafetiva. Ninguém, pelo que eu sei, está pedindo que as igrejas instituam isso como um sacramento, coisa que também pode se demandar. O que se pede é a conservadora garantia dos direitos do casamento igualitário ou da chamada união civil também. E aí vira também uma questão fundamental, porque a gente que acha que isso é uma aberração da natureza. Eu tenho amigas e amigos que vivem essa experiência da homoafetividade e que dizem, olha, desde que eu nasci eu sinto que tenho essa orientação. Isso é uma expressão minha. Quando eu conseguir, que deve ser doloroso e difícil, e porque a sociedade como um todo é muito preconceituosa, não aceita essa diversidade. Mas a gente se afirma, aí vai negar isso, vai se tolher, mas tem gente que acha que é uma doença. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dizer que isso é uma aberração, é algo odioso, é um despautério, é completamente inadequado. Por fim, a Comissão de Direitos Humanos, eu fui dela durante muito tempo, ela não se dedica só a apreciar projetos. Pode ter tido uma dinâmica legislativa, uma produtividade legislativa estrito sensu insuficiente. Mas ela, e assim fomos, visita presídios, situação carcerária no Brasil, que é gravíssimo, comunidades indígenas, grupos discriminados de todo tipo. A nossa cultura ainda é muito machista e sexista, a mulher ainda não tem plenos direitos. Um presidente da Comissão de Direitos Humanos dizer nesse livro, que a reportagem abordou, que a mulher não pode ter iguais direitos aos homens, é outra aberração. Por isso os problemas todos. Eu não sou otimista em relação à omissão ou comissão de direitos humanos. Vamos deixar um minuto aí o pastor Feliciano de fora e vamos tratar de um outro assunto aqui. Queria ouvir o professor. O deputado João Campos apresentou um projeto em que dá às igrejas o direito também de apresentar propostas de ADIM ao Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade, que são prerrogativas hoje restritas a estados, municípios, partidos políticos, quer dizer,
elas são prerrogativas do que está na esfera do mundo da política institucionalizada. E isso ingressaria, de certa maneira, seria uma porta de entrada para as igrejas nesse mundo. Isso é uma ameaça ao Estado laico ou é uma coisa que indiferente, na sua opinião? Muito bem. Veja, você fez uma colocação anterior que é extremamente importante. Se falou em crescimento das denominações religiosas e das organizações religiosas, né? Enfim, como se queira chamar. Na verdade, nós temos no contexto histórico, não é? Sempre a presença da igreja desde os primórdios da colonização do Brasil. E essa presença sempre foi marcante, ou seja, ela influenciou a sociedade brasileira, a formação cultural, econômica, política e social, sob vários aspectos. E nós temos que considerar que essa formação contribuiu para com o desenvolvimento do Brasil enquanto nação e para a sociedade enquanto sociedade, enquanto indivíduos, né, que somos. Muito bem. Partindo desse princípio, nós não tivemos um crescimento. Nós tivemos, na verdade, o reiterar de uma determinada condição, ou seja, o reiterar de determinados princípios, que são princípios religiosos, que os indivíduos assumem, que os indivíduos respeitam, que os indivíduos acolhem, e esta sociedade, então, essas organizações passam a ser o reflexo da nossa sociedade. E, portanto, eu entendo que devam estar contempladas quando se fala em reivindicação política. Nós temos um Estado laico, obviamente. O Estado laico, ele prevê um Estado onde não existe a estrutura, onde não existe uma lei, onde não se promove um Estado confessional que defende uma determinada religião ou determinadas posições religiosas. O que nós sabemos também é que existe o Estado laicista, ou seja, aquele Estado que é antirreligioso. Eu, particularmente, penso que nós não podemos entrar, neste momento, em uma religiofobia, ou seja, transformar a religião e as posições religiosas e as organizações religiosas de uma forma fóbica, né? Ou seja, ir radicalmente contra a essas representações que, como nós já dissemos, têm milhões de adeptos, né? Elas possuem milhões de adeptos. Como desprezar estas instituições, né? Como desprezar a representatividade dessas religiões, dessas denominações religiosas, dos religiosos no contexto do Estado? Uma coisa é ir contra a religião, outra coisa é nos caracterizarmos enquanto Estado laico que efetivamente somos. Mas, professor, eu não vejo que há no Brasil, com algum significado, nenhuma expressão de desprezo às religiões. O que eu vejo é até o contrário. Muita gente usando Deus, que não tem religião, né? Porque Deus não pode ser colocado, a ideia de Deus, que é muito plural também na sociedade, como tendo a religião A, B ou C, porque aí exclui a D, F e G, não é? Isso aí eu já vi um teólogo dizer, Deus mesmo não tem religião, que é uma expressão humana, terrena, falível, daquela fé. Eu acho que a fé é superior à religião e a fé e a religião são superiores às instituições eclesiásticas, quaisquer que sejam. Mas elas são legítimas, sem dúvida. Agora, tem gente que usa Deus como cabo eleitoral e a igreja como curral político. E isso é forte no Brasil. E a ideia, inclusive, da teologia da prosperidade, visando a acumulação individual e a exploração da boa-fé do nosso povo, me dá o cartão de crédito para ter as bênçãos de Deus, isso é totalmente criticável, né? Quem tem essa prática. Repito, falo do meu lugar de católico, embora isso não tenha relevância para a sociedade, eu nunca fiz campanha eleitoral ostentando essa condição. Também não a nego, nem ela é secreta, obviamente. Mas entendo que a gente tem que fazer essa separação, sim. O Estado laico
é o que mais respeita as religiões. O Estado dos ayatolás, ou um Estado muçulmano, ou o Estado medieval cristão, ou o Brasil, como o deputado João Campos lembrou, confessional do Império, ou até hoje a Argentina, do Papa Francisco, ainda tem um elemento de religião católica oficial lá. Não sei se ainda está assim, mas os padres até pouco tempo da Igreja Católica eram funcionários públicos. Isso não é adequado. Voltamos daqui a pouco debatendo essa questão do Estado laico e a religião. Até já. O 3 a 1 está de volta com um debate sobre a relação entre política e religião. Participam do programa o deputado federal João Campos, do PSDB de Goiás, coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, o professor Mário Sérgio Ferrari, sociólogo da Universidade Católica de Brasília, e o deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. Nós vamos continuar o nosso debate aqui ouvindo o deputado que eu interrompi ao chamar o break aí, o intervalo. Veja você, sem nenhuma censura ao deputado Chico Alencar, mas diferentemente dele, mesmo antes de me constituir um agente político, a minha fé sempre foi pública. Eu fiz questão de as pessoas saberem quais são as minhas convicções religiosas e depois que me tornei político, aí necessariamente as convicções políticas, até em função da questão do espírito público, também são muito conhecidas, não é? Agora, eu tenho um sentimento que não a sociedade brasileira, mas alguns... Fala um pouco da ADIM, do projeto. Vou falar. Mas eu tenho um sentimento de que determinados setores minoritários da sociedade estão tentando passar para a sociedade brasileira, que na sua quase totalidade é religiosa, de que hoje ser religioso é pejorativo. Ser religioso é ser desqualificado e incapaz, que a religião é nociva. O professor fez toda uma abordagem aqui da contribuição, principalmente da Igreja Católica, com o Brasil, o que se deu em todo o Ocidente, inclusive. Não é? Então, nós temos uma realidade imposta, que precisa ser considerada. Agora, laicidade do Estado e a minha proposta que é a PEC 99. É preciso a gente compreender que o Estado laico, ele não nega a religião, ele é garantidor da religião. E a minha proposta de emenda constitucional não ofende em nada a laicidade do Estado, nem interfere nessa relação. A Constituição Federal traz algumas garantias fundamentais que estão relacionadas às questões das religiões do país. E a minha proposta, na PEC 99, busca criar mais um instrumento de proteção dessas garantias. Exemplo, diz a Constituição que está na mão do colega Chico Alencar, no artigo 5º, como direito fundamental, como cláusula pétrea, não é? Que é inviolável a liberdade de consciência e crença. Na sequência, como o direito fundamental diz, é assegurado a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ora, imaginemos que amanhã surge uma lei que viole em parte ou totalmente esse princípio. A quem interessará e ao Supremo arguir a inconstitucionalidade dessa lei? A não ser a CNBB, a não ser a Confederação Batista Brasileira, por exemplo, a Federação Nacional Espírita. A lei do silêncio se encaixaria nesse contexto? A lei do silêncio já não seria uma situação pacífica para dizer que encaixa. O Supremo, em relação às confederações sindicais, às entidades de classe de âmbito nacional, está levando em conta a pertinência temática. Então, se o Supremo considerar que esse tema tem pertinência com a temática da igreja, com essas entidades de caráter nacional, isso está escrito como uma das finalidades delas, certamente considerará. Mas eu não poderia citar isso como exemplo. Quem pode hoje entrar com um ADIM? Hoje, a Presidência da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, a mesa das Assembleias Legislativas, o Procurador-Geral da República, os partidos políticos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Confederação Sindical e entidades sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Por isso que adotei, inclusive, o mesmo critério. Entidade religiosa de âmbito nacional. Surgiu na CCJ um sentimento seguinte. Então agora qualquer igreja, em qualquer esquina, poderia ir ao Supremo? Claro que não. Inclusive não é igreja.
entidade religiosa de âmbito nacional, adotando o mesmo critério que o Constituinte utilizou para as confederações sindicais e para as entidades de classe, portanto, de âmbito nacional. Eu poderia citar outros exemplos. O deputado Chico Alencar citou a questão da imunidade tributária. Nós temos como direito fundamental no artigo 5º, é assegurada a assistência religiosa a militares e civis em estabelecimento de internação. Amanhã nós poderemos ter uma lei que viola essa garantia em parte. A quem interessará arguir a inconstitucionalidade dessa lei do Supremo, a não ser a CNBB, repito, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, a Confederação Batista, a Federação Espírita do Brasil. Os partidos políticos não terão interesse, muito menos a OAB. Daí por diante. Então é a forma de criarmos um instrumento de proteção dessas garantias e que tem pertinência temática. Essa proposta, portanto, não está discutindo dogma, não está discutindo doutrina religiosa, é uma discussão técnica, constitucional, jurídica, de proteção de garantias constitucionais. Você concorda com essa proposta? Não. Eu entendo que essa consciência da liberdade, expressa aqui de maneira pétrea, como o próprio deputado João Campos lembrou, na Constituição Federal, ela é um patrimônio de toda a sociedade brasileira. E as instituições laicas, as que atualmente podem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADIM, tem que ter esse compromisso. Seria uma aberração que chocaria, inclusive, os ateus sinceros, honestos, corretos, democratas, que, por exemplo, se vedasse a assistência religiosa para toda e qualquer denominação religiosa a um enfermo que quisesse, ou que a livre expressão dos cultos nos espaços próprios, nas praças públicas, fosse vedada. Eu tenho convicção de que a nossa consciência republicana já é suficiente para que as entidades hoje aptas a entrar com ações de inconstitucionalidade o farão nesses casos absurdos. Hoje entra com ação direta de inconstitucionalidade os entes federados, porque nós somos uma federação, cada ente federado tem a sua esfera de autonomia, os poderes da República, que são harmônicos e independentes, que têm direito a defender a sua independência, e as representações da relação capital-trabalho. Nós vivemos num país capitalista, relações de classe, que são, vamos dizer assim, quase que, vamos dizer assim, a essência da forma como a gente se organiza na sociedade. Então, seria abrir, vamos dizer assim, uma esfera de subjetividade muito grande do ponto de vista das relações com o Estado e a Constituição. Mas nós vamos ouvir 2 depoimentos mais sobre isso. A questão é quando esse grupo se unifica para defender interesses, né, religiosos, né, ferindo claramente o Estado laico. Né, o grande problema é esse. Né, e, de certa forma, né, a bancada religiosa atuando em cima do Congresso, em cima do governo, assim, em cima do constrangimento, em cima da pressão, ou seja, em cima de um rebanho, né, o voto em cima, a força política deles são votos de rebanho, né, e uma bancada extremamente conservadora, extremamente moralista, em questões que deveriam ser particulares de igrejas, e passam a ser impostos a toda a sociedade como se fosse de um interesse nacional. O que a história nos mostra é que a interferência entre religião e Estado nunca foi muito positiva, né? Sempre resultou em derramamento de sangue, em intolerância. Então, a gente acho que temos que discutir e amadurecer um pouco mais essa influência. Existe algum ponto até onde a religião possa interferir na política? Eu acho que na disseminação da cultura da paz, da tolerância, da fraternidade, do auxílio, da promoção social. Nesse aspecto, eu acho que há muita interferência na formação do cidadão em si, que vai depois ter um bom discernimento para fazer uma escolha numa eleição, ou ser um bom representante do Estado, sendo honesto, sendo incorrupto. Acho que nesse aspecto, sim, a religião tem uma influência muito grande. Nós vimos aqui, professor, um ateu e um espírita, que são, vamos dizer assim, minorias, né, na sociedade brasileira. Qual a sua opinião com relação a essa questão, especificamente dessa mudança na Constituição, permitindo que as igrejas também
entre com ações diretas de inconstitucionalidade? Como eu já disse, a questão da democracia ela deve ser observada. E quanto mais nós ampliamos as possibilidades de participação da sociedade no jogo democrático, mais nós estamos ganhando enquanto nação, enquanto sociedade, né? E neste contexto eu entendo que se conseguirmos, né, que a PEC seja aprovada, e eu não estou aqui defendendo que a PEC seja aprovada ou que seja recusada, enfim, mas estou colocando sob o ponto de vista acadêmico e da forma como eu entendo, nós estamos ampliando as possibilidades democráticas. Ou seja, são organizações, são entidades que vão poder também, junto ao Supremo, arguir a inconstitucionalidade de leis e a constitucionalidade de leis. Então, juntamente com estas organizações, nessa PEC, neste momento, eu penso que outras organizações, outras entidades, poderiam também estar contempladas Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui bem significativos no momento. Sim. Um é o exemplo da Copa do Mundo, que você tem algumas decisões tomadas em função das exigências da FIFA que são muito contestadas, tipo não poder vender cerveja no C da marca que patrocina a Copa e vender a cerveja que é proibida nos estádios. Você acha que nesse conceito de ampliação da democracia, uma torcida organizada, tipo a Flutuante, que é a torcida organizada do Flamengo lá de Niterói, ou a Mancha Verde do Palmeiras, teria direito... Só que a do Flamengo é a única que tem dimensão teria direito nacional. a entrar com a DIN, com a ação direta de constitucionalidade? Nós temos determinados... É uma questão que envolve direitos e garantias individuais. Numa coisa tão apaixonante e mobilizadora da sociedade brasileira como a religião, que é o futebol, né? O futebol está no rol das coisas que não se discute, né? Religião e futebol não se discute. A Associação Nacional dos Torcedores, por exemplo. É uma entidade nacional. Seria legítimo? Mutatis mutandis, mudando aquilo que deve ser mudado, né, no contexto da comparação entre uma torcida de futebol e uma denominação, uma organização religiosa, nós temos os elementos legais que fazem com que uma determinada instituição, uma determinada entidade se caracterize enquanto organização, enquanto entidade. Nós temos a necessidade de que exista uma ata de constituição, que existe uma diretoria, que existe, enfim, uma série de outros elementos legais que fazem com que ela seja, então, esta organização, ela seja compreendida, não é, e reconhecida como organização. Eu não sei, no caso das organizações, de uma torcida de futebol, se essas torcidas de futebol... Mas me permita, no exemplo que o deputado Chico Alencar deu, você disse Associação... Nacional de Torcedores. Poderia, já está contemplada a Constituição. Entidade de classe de âmbito nacional. Está legitimada. Está legitimada. Pela Constituição, entidade de classe com representação nacional laica, quer dizer, que a proposta de emenda constitucional é incorporar nesse elenco de entidades aptas a questionar alguma decisão do Congresso Nacional quanto a mudanças na Constituição, as entidades religiosas. Isso é a essência da proposta. Que é uma vacância, que o Constituinte terminou não percebendo, porque deixou de garantir um instrumento de proteção de determinadas garantias constitucionais. O que nós estamos fazendo é corrigir essa vacância. E é bom dizer, me perdoe já interromper aqui, é o debate. Mas a manifestação, por exemplo, de uma das pessoas que ele disse, revela o que eu já tinha dito anteriormente. Ele disse, olha, pessoas que são eleitas a partir de voto de rebanho, como que querem desqualificar? Ele é da Federação dos Ateus. Pois querem desqualificar. Então, porque o cidadão é membro de uma igreja de rebanho e não pode votar, daqui a pouco esse cidadão vai dizer que religioso não pode votar, não pode ser votado, daí por diante. Isso é antidemocrático. Isso é caminhar para o totalitarismo. Agora, outra coisa que é bom que se diga é o seguinte, o conceito de laicidade do Estado do Brasil não é o que eu penso, não é o que nenhum de nós aqui pensamos. É o que o Constituinte escreveu. Ele está na Constituição. É o artigo 19, inciso 1º. Me permita ler. Artigo 19, inciso 1º. É vedada a União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento,
ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. É só isso que está vedado. Nós não temos o direito de ir além daquilo que o Constituinte quis e escreveu. É só isso que está vedado. Fora isso, está garantida a neutralidade entre igreja e Estado. São instituições absolutamente distintas, mas com a possibilidade, inclusive, de colaborar entre si. E a outra coisa que é bom que se diga... Em nome do interesse público. Sim, sim, perfeitamente. E eu queria dar um exemplo aqui de interesse público. Não há ninguém que colabora com o Estado brasileiro em relação, por exemplo, política de drogas do que as igrejas de todas as suas confessionalidades. É bom que se diga que nenhum Estado no mundo é constituído sem 3 elementos básicos: território, governo e povo. No Brasil, você pode até considerar que o território e o governo é absolutamente laico. O povo não é. O povo, segundo dados do IBGE, mais de 90% do povo brasileiro é religioso. E esse povo compõe a estrutura do Estado. Não dá para negar essa realidade. Agora, a gente tem que evoluir, porque já houve no Egito, na nossa história antiga, os reis, os faraós que eram expressão da divindade, os reis absolutistas também. Felizmente, a gente avançou hoje, faz uma separação dessas dimensões humanas. Graças a Deus. Esse é o Estado, confessional, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Nós agradecemos a participação do deputado federal João Campos, do PSDB de Goiás, coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, do professor Mário Sérgio Ferrari, sociólogo da Universidade Católica de Brasília, do deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, participaram do nosso programa aqui com um nível muito superior àqueles debates que estão ocorrendo lá na Câmara. Vamos melhorar. Convido todos para a próxima sexta-feira com mais um 3 a 1 aqui na TV Brasil. Até lá e boa noite.